para louvá-lo e bendizê-lo. Pedimos ao meu Deus que o Senhor venha, Pai, conduzindo aos nossos corações aquilo que o Senhor tem a nos dizer, ó Pai. Ajuda-nos, ó Senhor, meu Deus amado, a absorver o melhor que tem da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Senhor, a guardá-la, Senhor, em nossos corações. Abençoa esta noite, Senhor, meu Deus amado, o nosso pastor que estará ministrando a Tua palavra. Usa-o grandemente, Senhor, em Tuas mãos, ó Pai. Graças te damos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Graça e paz, irmãos, amém? Está todo mundo bem aí ou não? Glória a Deus, graças a Deus. Som. Davi, põe um pouquinho de retorno para mim aqui. Só um cadinho. Som. Ei, aí, ótimo. Agora dá para gritar à vontade. Nós compramos esse microfone aqui e claramente ele é bem melhor que o que nós tínhamos. E as meninas do grupo falaram assim: agora nós vamos cantar bem. Eu falei: o problema estava no microfone. Se eu soubesse, Renato, eu já tinha comprado esse microfone desde o ano passado. Até o Renato falou: agora eu quero pregar umas 3 vezes no mês. Falei: rapaz do céu, já pensou, Jean? Até você, Jean, daqui uns dias nós vamos afiar aí, essa espada aí. Abra comigo sua Bíblia, livro de Gálatas, capítulo 3. Nós estamos estudando a carta de Gálatas e estamos no capítulo 3. Eu trouxe aqui o capítulo 3 um pouco e nós vamos recapitular. Tem tanto tempo que a gente não fala sobre o livro de Gálatas, né? Nós tivemos alguns imprevistos aí nas quarta-feira e já quero aqui convidar você para quarta-feira que vem. Pastor Cleito vai estar aqui pregando a palavra de Deus, né? Quarta-feira que vem é o final do nosso propósito de oração de 21 dias. E eu convidei ele para estar aqui ministrando a palavra do Senhor, juntamente com a sua igreja. Será uma bênção, porque não é o nome do homem, é a glória de Deus. Amém? Eu estou com uma arma menor. A minha Bíblia está arrumando, né? Ela foi para a oficina. É que nem o carro, você põe ele para fazer uma revisão. A minha Bíblia foi fazer uma revisão. Toda vez que eu lia ela, eu estava em pecado. Eu falei: não está errado, ué. Eu vou mandar ela para revisão, tem alguma coisa errada. Ela perdeu a capa, né? E a filha da irmã Liane, ela faz uns trabalho muito bonito. Você que tem aí, vou fazer um merchan para ela já, ó. Você que a sua Bíblia está toda desfolada aí, meu irmão, manda para lá que ela vai dar uma pintadinha nela, vai arrumar ela de novo e vai ficar top. Eu já ouvi gente falar assim: eu não venho com a minha Bíblia porque ela tem cara de véia. Já pensou, hein? Então por isso que eu mandei arrumar, para não abandoná-la. Amo muito essa Bíblia e tive que usar uma espada menor. Gálatas capítulo 3, versículo 1. Vamos tentar trazer pelo menos 10 versículos, né? Em nome de Jesus, né? Se eu não falar muito, né, irmão Ralf? Hoje mesmo eu estava viajando falando: meu Deus, me ajuda a dar sequência no livro, eu estou falando demais. Ó insensatos, quem? Gálatas. Então nós mais uma confirmação, a carta dirigida aos Gálatas. Para quem não sabe, não era a igreja de Gálatas, era a região da Galácia. Então nós temos, Davi, pode tirar um pouquinho de médio aí que está dando eco aqui. Então nós temos aí todas as cartas. Rapaz, você está ficando bom nesse negócio aí. Todas as cartas, elas são direcionadas à igreja. Essa aqui não, ela é direcionada a várias das igrejas. Gálatas não é uma cidade, é uma região. Então quando você estuda a Bíblia e vê a região da Galácia, ela tem 2 lados, o lado norte e o lado sul. O apóstolo Paulo, ele povoa o lado sul pregando a palavra de Deus, né? Você vai ver algumas cidades muito famosas aí, nós vamos citar,
já citamos aqui também nesse estudo, e vamos continuar citando nos próximos capítulos, como Antioquia, por exemplo, da Galácia, né? Onde o apóstolo Paulo pregou a palavra de Deus. Quem vos enfeitiçou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi apresentado como crucificado? Só quisera saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras, ou pela lei, ou pela pregação da fé? Tem alguém que tem fé aí? Sois vós tão insensatos, ou você pode traduzir como sem juízo, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Será em vão que tenhais padecido tanto, se é isso também foi em vão. Aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilha entre vós, acaso o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão abençoadas, serão benditas em ti. Verso 9: de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado. Diante de quem? De quem? De Deus. Porque o justo viverá pela fé, ou da fé. Verso 12: ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no quê? No madeiro. Nós estamos no capítulo 3, e se Deus quiser vamos avançar aqui, e devemos recapitular um pouco. A carta de Gálatas, ela é escrita 14 anos depois do apóstolo Paulo passar da sua conversão em Jerusalém. É interessante que o apóstolo Paulo, quando escreve esta carta, a sua maior preocupação tende em eliminar dentro da igreja. Não estamos aqui falando daqueles que estão do lado de fora, estamos falando que estão de dentro. Eliminar dentro da igreja contendas pela prática da religiosidade. Aquilo que nós falamos aqui sempre quando pregamos o livro de Gálatas, nós falamos sobre a religiosidade. E um defeito gigante de quem é crente antigo é querer mandar nos mais novos convertidos. É ou não é verdade? Ou eu estou mentindo? Quem nunca ficou indignado com alguma coisa, com alguém que entrou para a igreja? Que atira a primeira pedra. Às vezes eu tomo uma pedrada aqui, hein? Não quero não. Eu já fui assim, Ágata. Eu já tive uma postura de querer, Jean, criticar alguém recém-chegado na igreja. Mas graças ao nosso bom Deus, nós fomos lavados por Ele, purificados ao longo do tempo, santificados a nossa vida, e chegamos diante de Deus e reconhecemos que a religiosidade não faz parte de nós. E o problema gigantesco, aonde a carta de Gálatas traz como contexto sobre a religiosidade, o apóstolo Paulo começa lá no capítulo 1, indignado. Por quê? Porque ele vai até a região da Galácia, prega a palavra de Deus, ensina ali aos irmãos judeus, a outros novos convertidos,
Porque, para quem não sabe, o apóstolo Paulo, ele é aquele pregador que muitos historiadores citam que ele é o pregador dos gentios, e Pedro era o pregador dos judeus. O apóstolo Paulo era aquele que, se fosse nos dias de hoje, ele pregaria nas praças, ele sairia para a rua, pregaria na rua. E Pedro provavelmente era aquele que pregaria no culto de doutrina, vamos dizer assim, para que nós possamos entender melhor. E temos muita gente assim, né? Nos dias de hoje existe o pregador de igreja e o pregador da rua. Muita gente que prega na igreja não quer pregar na rua. Quem aqui já teve o privilégio na sua vida de pregar em um local público? Alguém? Já aconteceu com alguém aqui? Irmão Luciano somente? Mais ninguém? Irmão Luciano, e experiência? É algo impactante, não é verdade? Você está sujeito, irmão Luciano, acredito eu, não sei se aconteceu com você, mas você estava sujeito de qualquer coisa acontecer naquele momento ali. Há uma história interessante, eu não vou me lembrar agora qual reformador que era, mas ele estava indignado, irmã Liane, que pensando assim: Deus não me ama, Deus não fala mais comigo, Deus não faz nada mais, será que Deus me esqueceu? Deus não me ama, o que está acontecendo, Senhor? E ele andando na praça, indignado, e de repente alguém chama ele, e na hora que ele olha aquela pessoa, ele arremessa uma pedra na sua cabeça. Ele sente aquela pancada, o sangue escorre, e ele olha para o céu e fala: obrigado, meu Deus, porque o Senhor ainda me ama. Aquele homem entendia que muitas das vezes servir a Deus, ser amado por Deus, é estar exposto a este mundo, irmão Luciano, exposto às acusações e às pedradas da vida. Muitas das vezes nós não entendemos isso. E o apóstolo Paulo, irmãos, você vai ver cada condição que ele se encontrava. Quantas vezes ele passou frio, fome, nudez, sede, passou por um naufrágio, foi picado por uma serpente, teve uma forte, eu não lembro se é anemia, irmão Ralph, uma forte enfermidade que ele teve, e Deus o curou. Ficou cego durante 3 dias. Ele sofreu muito, foi preso quantas vezes? 2 vezes, e no final da sua vida ainda foi decapitado. Tudo isso ele passou por amor ao Evangelho. E quando ele escreve a carta de Gálatas, é um puxão de orelha para o crente, porque ele tinha acabado de estruturar uma igreja que agora estava firme, e talvez na sua consciência ele pensava consigo: não, essa igreja vai ficar de pé. Por quê? Porque tem muito crente aqui, tem muito crente. Então os novos convertidos que nós evangelizamos e pregamos e está entrando para a igreja, eles vão se encontrar com os mais velhos e vão aprender com eles. Na lógica teria que ser assim, sim ou não? Quando entram 2 famílias para a igreja, qual que é a nossa postura? Nós a abraçamos, nós ajudamos, mas ali no contexto de Gálatas não, eles não aceitavam pessoas que não seguissem os mesmos princípios que eles, que não eram princípios bíblicos, eram apenas leis, regras. É como você entrar para a igreja e a primeira coisa que o pastor vai fazer para você é o quê? Te entregar um livrinho com regras, procurando fazer você encaixar naquilo que a igreja acredita mais, tentando controlar a sua vida. E uma coisa que aqui, eu, como pastor dessa igreja, sempre trabalho com os irmãos. Vocês podem ver quando eu converso com vocês no particular, em momento algum eu digo assim: não, irmão, isso aqui é proibido. Eu não faço isso. Não que tudo seja livre para você fazer, mas o cristão de verdade, salvo pela graça em Jesus, ele entende como ele deve se comportar. Ele participa de um culto de ensino como esse, ele entende como ele vai se comportar no seu trabalho, na sua casa. É necessário que eu e você tenhamos 20 regras para seguir as regras. Sabe o que vai acontecer? É um cavalo com rédeas. Quando tira as rédeas dele, o que acontece com ele? Ninguém nunca viu um cavalo? Misericórdia. O que acontece com ele? Ele dispara.
e não quer parar mais. Muitas das vezes nós somos assim. E nós precisamos entender, irmão Tiago, que o Evangelho, ele não é rédeas. Pelo contrário, ele é liberdade. Libertação é o Evangelho. Culto de libertação. O que eu tenho que fazer? Pastor, vamos fazer na sexta-feira 13, culto de libertação. Apaga as luzes, enche de vela as paredes, vem todo mundo de vermelho e você vai ver o culto de libertação. Não, você quer libertação? Aprenda a palavra de Deus, é o Evangelho, ele é a libertação das nossas vidas. E o apóstolo Paulo, no capítulo 1, ele já está indignado com aquele povo, porque saíram rapidamente daquilo que ele ensinou eles, e agora eles não fazem mais parte daquilo que Paulo ensinou. Eles estão naquilo que eles aprenderam há muitos anos atrás. Talvez aprenderam com os seus pais. Não trabalhar no dia de sábado, né? Não comer algum tipo de comida, se separar. A circuncisão, que era o que mais eles pegavam no pé, não é circuncidado, não é de Deus. E não estavam aceitando aqueles irmãos. Aqueles irmãos ficavam de lado, e os mais velhos judeus ficavam ali, irmão Luciano, firmes, sem dar espaço para os irmãos aprenderem. E eles mesmos não aprendiam, pelo contrário, eles ficavam naquilo que eles acreditavam que era, que tinha que ser, e não davam o braço a torcer. Nós precisamos entender uma coisa. Se você vê comigo na sua Bíblia, capítulo 3, versículo 8, diz assim: e na verdade tenho por perda todas as coisas, pela excelência, perdão, espera aí, minha Bíblia aqui mudou aqui, a folha aqui, Gálatas capítulo 3, versículo 8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em quem? Em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com quem? Abraão. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando para eles aqui? Quem era da descendência de Abraão? Quem que ele estava querendo falar aqui? Ainda tratei com o irmão Tiago aqui no último culto aqui. O irmão estava pregando aqui sobre Abraão, falando no ouvido dele: Jesus Cristo. Sim ou não? Não é da linhagem de Abraão? Quem é o pai da fé? Abraão. O apóstolo Paulo está falando para eles aqui, ó: quando vocês vivem na religiosidade e na lei, vocês estão fugindo da fé. Vamos de novo? Fazer igual a escola da Sofia. Quando vocês vivem na religiosidade e debaixo da lei, vocês estão fugindo da fé. Quem é o pai da fé? Quem veio da linhagem de Abraão? Quem é o Messias prometido? Jesus Cristo. Sabe o que ele está querendo dizer para os judeus? Tudo se resumia em Cristo, Jesus Cristo. Tudo aquilo que Abraão creu. Lembra do capítulo 15 de Abraão? Deus falou para ele que faria dele um pai de multidões, um pai de uma grande nação, que levaria ele para uma terra que manava leite e mel. E o que Abraão fez? Ele seguiu uma liturgia ou ele creu? O que ele fez? Ele creu. Servir a Deus, irmão William, não é você olhar para os mandamentos e ficar tentando acertar. Não. Servir a Deus é crer que Ele está vivo,
que Ele está com você dia após dia. O que os judeus não conseguiam entender, que o apóstolo Paulo vai falar para eles aqui, é o que mais importante que a lei é Cristo. Muitas das vezes nós ficamos com medo do pecado, porque a lei condena. Pior que a lei é Cristo, porque Cristo está com você 24 horas por dia, Ele é na sua vida todo o tempo. Quem serve a Cristo, Renato, não precisa da lei. A lei para nós, o apóstolo Paulo vai falar que ela é o quê? Uma maldição. Por quê, pastor? Porque a lei, William, vai nos condenar. Qual que é os mandamentos? Lembra de um mandamento aí, Jean? Qual que é os 10 mandamentos? Alguém lembra de um? Fala um aí, alguém. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quem nunca errou nesse mandamento? O irmão Ralf ia levantar a mão. Rapaz, eu vi. Sempre erramos. Todos os dias erramos em amar a Deus sobre todas as coisas. Amamos qualquer coisa. Os judeus não estavam amando a Deus sobre todas as coisas, eles amavam as suas próprias regras. Por quê? Porque quem quebrasse a regra deveria até ser morto, excluído, expulso da sinagoga. E para eles era assim, a ferro e fogo. Já pensou aqui na igreja? Algum irmão cai em pecado, a primeira coisa que eu faço é expulsá-lo daqui. É assim que tem que ser o proceder da igreja, irmãos. Mas quando o apóstolo Paulo fala a respeito de Abraão e a respeito da fé que Abraão tinha, por quê? Porque na época de Abraão tinha os mandamentos, sim ou não? Tinha os 10 mandamentos na época de Abraão? Misericórdia, então eu não estou lendo a Bíblia. Tinha os mandamentos na época de Abraão? Me ajuda aqui, irmão Luciano. Tinha, sim ou não? Não tinha. Não havia os 10 mandamentos na época de Abraão, mas ele se torna um pai de quê? De multidões. E depois que se instituído os mandamentos, há um fracasso na humanidade. Não porque os mandamentos eram ruins, não, pelo contrário, foi Deus que instituiu, era perfeito. Mas os mandamentos, quando é colocado na nossa frente, irmão Luciano, ele mostra para nós, nós ficamos de mãos atadas. Não há defesa ao nosso favor, não há. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. E aí, nós amamos o nosso próximo como nós mesmos. Nós desejamos o nosso próximo, aquilo que eu desejo para mim. É isso que acontece? Nós somos assim? Não somos. Somos falhos. Mas Abraão não havia isso com ele, mas ele creu em Deus, mesmo quando ele não via. Deus falava: eu vou te levar para um lugar e vou abençoar a sua descendência. Ele viu aquilo? Não, mas ele creu, ele esperou e aconteceu. O irmão pregou aqui sobre o filho dele, o que Deus fez com ele, mesmo a sua esposa errando e ele caindo no erro, e Deus teve misericórdia dele. Deus olha para Abraão e fala o que para ele? Eu quero o seu filho. E o que ele fala? Não, é isso que ele faz? Ele entrega. E não tinha os 10 mandamentos, mas ele creu, ele confiava, irmã Stephanie. Sabe qual que é o nosso problema? Quando eu coloco uma regra para você, você não pode faltar ao culto, você tem que vir ao culto. E você passa a vir ao culto, por quê? Porque você tem o quê? Um receio, vai puxar minha orelha, né? Eu preciso ir, eu preciso aparecer lá. Não, quando você faz como Abraão, você crê em Deus, você tem desejo de seguir a Deus aonde Ele for. Abraão tinha desejo de ter Deus, ao ponto de uma intimidade, irmão William, que ele dobra o joelho e Deus fala assim para ele: eu vou descer fogo em Sodoma e Gomorra. E ele diz: Senhor, tenha misericórdia deles, Senhor, não mata todos não. Se tiver 50 lá, Deus fala: se tiver 50 eu vou livrar. Senhor, e se tiver 40? Se tiver 40 eu vou livrar. De repente ele diz: Senhor, se tiver um eu vou livrar. Qual de nós hoje podemos orar a Deus assim? Sabe por que não podemos? Porque a nossa fé é muito menor que a de Abraão. Abraão vivia pela fé.
ele acordava com fé, ele cria em Deus a todo tempo. O apóstolo Paulo, ele vai ensinar os judeus a largar a religiosidade e segurar em Cristo, porque a religiosidade está debaixo da lei. Eles queriam refutar os novos convertidos com leis, e essas leis se resumiam em quem? Em Cristo. Abraão, pai de multidões. Essas multidões chegaram até Jesus Cristo. Acabou. Foi concluído, William. Eu não preciso fazer mais o que José fazia. Eu não preciso fazer mais o que Moisés fazia. Agora a lei foi resumida. A lei está na nossa frente. Ela tem carne e osso, nome e sobrenome. Qual que é o nome? Jesus Cristo. Jesus disse: aquele que quiser ao Pai deve vir até mim, e aquele que vem a mim, aquele que o Pai o trouxer. Ou seja, ele era o resumo de tudo aquilo que os profetas pregaram. Era Jesus Cristo. O problema da igreja hoje, o afastamento das pessoas de Deus, é porque se apegaram em coisas e desagarraram de Cristo. O problema da igreja da Galácia não era a falta de Bíblia, era a falta de Cristo na vida deles. Eles acreditavam mais na palavra de Tiago, de Pedro, do que na palavra de Paulo, que foi salvo pelo próprio Jesus Cristo no caminho para Damasco. Nós temos um defeito gigantesco como igreja, em acreditar em coisas supérfluas. Essa semana passada alguém me passou uma revelação, e eu sou muito cético a algumas coisas. Eu procuro que Deus fale comigo também. E naquela noite que aquela pessoa me passou, Deus falou comigo também. Isso foi na semana passada. Eu acordei assustado. Fui até a minha esposa, contei tudo para ela, com o coração acelerado. Passei o dia pensando como Deus é bom, como Deus é misericordioso. Quem sou eu para Ele falar comigo? Olha para nós. Quantas vezes que nós testemunhamos as manifestações de Deus aqui? Quantas vezes que nós testemunhamos isso? Sabe o que nós contamos? Bênçãos financeiras. Sabe por quê? Porque é palpável, é de se ver. Cristo não é palpável, Ele mora dentro do meu coração, ninguém pode tirar Ele de mim, Ele vive em mim. O apóstolo Paulo fala: não sou eu, mas quem vive mais é Cristo que vive em mim. Você quer um remédio para a igreja hoje ter avivamento? Apresenta Cristo para essa igreja, faça ela buscar a Cristo. Olha o problema da igreja de Gálatas, não era falta de pregar, pelo contrário, ali havia pregações, ali tinha pastor, ali tinha presbítero, mas o que faltava na igreja de Gálatas? Desapegar de costumes religiosos e se apegar em Deus. A igreja proíbe a pornografia, por isso que eu não assisto. Não, o meu Deus não aceita que eu vivo na pornografia, é por isso que eu não faço parte dela. A igreja proíbe contenda entre os irmãos. Não, o meu Deus não permite que eu viva dentro de uma contenda, é por isso que eu não faço a contenda. O apóstolo Paulo estava mostrando para a igreja da Galácia que antes da religiosidade, Cristo já existia. O nosso maior problema é ter Cristo dentro de nós, é viver com Cristo, irmão Luciano, todos os dias da nossa vida. Nós erramos e muito, porque vivemos 10, 15 anos na igreja, apoiados em regras, em ter que usar um terno. Colocou um terno, agora pronto, agora é um crente. A irmã colocou uma saia até os pés, agora pronto, ela é salva. Para com isso.
Quantas pessoas que usam terno, usam saias e não têm intimidade com Deus há semanas, não dobra o seu joelho. Uma campanha de 21 dias de oração. As pessoas me perguntam: pastor, como funciona? É na igreja que vamos orar? Tem um horário para orar? Eu falei: irmã, deixa eu te falar uma coisa, aonde você quiser orar, você ora, é só para te incentivar a orar. E mesmo assim não busca, não pede a Deus. Olha a nossa geração, irmãos, o que será de nós? Uma geração religiosa, só dá dízimo para se enriquecer. Dízimo não é troca de favor, é gratidão no seu coração. Quantas pessoas que quando dão um dízimo na igreja estão salvando o mundo. Não, esse mês a minha água não pode ser cortada. Deus vai lá e vai cortar, para te mostrar que você não está no controle. Não é o seu dinheiro, é Ele que faz. Eu ofertei na igreja. O que quer dizer a sua oferta? Isso é religiosidade, é gratidão. Você faz por gratidão. Eu abri a igreja hoje, parabéns. E aí? Talvez seu coração está triste, amargurado. Faça para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Não espere alguém ter que falar para você, mas viva para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, irmão, a maior embate que ele tinha com as igrejas, em todas as igrejas, não é só essa. Estuda a carta de Colossenses para você ver. A carta de Efésios, briga nos irmãos. A carta de Colossenses, um povo que vivia debaixo de misticismo, Renato, misericórdia. O culto acabava, sabe o que eles faziam? Um pós-culto. Aí o segundo culto era assim, ficava só a elite, só os judeus antigos, e o fogo tinha que cair. Eles acreditavam em anjos, em tudo. O anjo vinha com a bandeja na mão, o anjo entregava a chave da vitória, o anjo passeava, o anjo varria a igreja, o anjo passava, o anjo falava tudo. O que faltava em todas essas igrejas? Viver Cristo. Problema das igrejas: eles não vivem para a glória de Deus, eles vivem para cumprir mandamentos. Eles não vivem para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, irmã Aline, ele virou para aquela geração e falou assim: olha, se fosse para escolher ir para o céu ou ficar aqui, eu ia escolher ficar, por amor a vocês. Porque o viver para mim é Cristo, e o morrer é o quê? Lucro. Sabe o que é isso? Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. Isso é entender que quando eu trabalho para Deus, eu trabalho para Deus, não é para o pastor. Você não faz para me agradar, agrada ao nome do Senhor, que contempla você no seu particular, em 4 paredes, dentro do seu carro, da sua casa, do seu emprego. Ele está lá te vendo. Olha o que ele vai dizer. Versículo 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que está escritas no livro da lei, para fazê-las. Enquanto estamos tentando nos apoiar em regras, estamos indo para o inferno. Vou falar de novo. Enquanto você estiver apoiando em regras, a sua alma estará sendo lançada ao inferno. Por quê, pastor? Porque seu coração não é convertido. O seu corpo é menos o seu coração. O seu corpo sabe vestir roupas, porque a igreja pede a você, mas o seu coração deseja o pecado. O seu coração acorda desejando o pecado.
A sua mente está 24 horas por dia desejando se entregar aos prazeres deste mundo. E aqui na igreja tudo é bonito. Aqui na igreja todo mundo é crente, irmãos. Aqui na igreja tudo é perfeito. Todos cantam, ninguém repara nada. Todos se amam. E todos entendem todo mundo. Está tudo bem, irmão. Eu sei que você está passando um dia difícil. Está tudo tranquilo. Todo mundo se entende aqui. Mas o problema, irmãos, não está aqui. Existe alguém que esse culto é para ele. E a exigência dele é diferente da minha exigência. Existe alguém que conhece o seu coração quando você vem tocar. E a exigência dele é diferente da minha exigência. Existe alguém que sabe a intenção do seu coração quando você canta. E a exigência dele é diferente da minha exigência. Para mim, irmã Liane, está tudo bem. Nossa, como a irmã Liane e as ministérios de intercessão cantou bonito aqui. Você viu como o irmão Tiago abriu o culto? Foi tão bonito. A oração do irmão João foi bonita. Mas a Bíblia diz que Deus sonda mente, alma e coração. Nós chegamos aqui só a capa, mas quem nos conhece por dentro é Cristo. Ele sabe a sinceridade que temos quando levantamos para orar. Ele sabe a sinceridade que temos enquanto a palavra é pregada e você não está nem aí para essa mensagem. Ele conhece a sinceridade do nosso coração. Ele sabe o porquê que você veio hoje. Se foi atrás de Cristo ou se foi apenas para cumprir um momento da sua vida. Ele sabe, Ele te conhece. O apóstolo Paulo está trazendo para a igreja da Galácia que servir a Deus vai muito mais além, Maliane, do que o jugo das quatro paredes. Servir a Deus, irmão, ele é viver, é respirar Cristo, é sentir Cristo. É Josué olhar para a multidão e falar: não, peraí, eu não vou viver como vocês vivem, mesmo que eu viva sozinho, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. É fazer como Davi fez ao Salmo 51: Senhor, me limpa, me purifica e me faça estar perto do Senhor. Meu irmão, servir a Deus é como Jeremias, que ele não viu milagres acontecer, não viu almas serem convertidas, mas ele creu, ele confiou, ao ponto de Deus falar para ele: clama a mim, eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe, que você nunca viu, que você não conhece. Servir a Deus é como Abacuque, irmã Fabiana. Não viu os milagres do Senhor, mas orou a Deus, e Deus disse: o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela fé. Servir a Deus tem que ter fé, meu irmão. Não adianta servir a Deus sem fé. Abacuque indignado com Deus, e Deus contornando a situação sem ele perceber. Fé. Servir a Deus é aquilo que o irmão Luciano pregou aqui no domingo: é ser levado no deserto, William, aonde no deserto não tem o que comer. É ser afrontado no deserto como Jesus foi, e mesmo assim lá no deserto o nome do Senhor ser glorificado. Versículo 11: é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Verso 13 e último: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O apóstolo Paulo, quando ele fala essas palavras aqui, irmãos,
aqueles judeus queriam agarrar no pescoço dele e torcer, porque para eles não havia nada mais prazeroso. Sofia, senta aqui com a sua mãe, por favor. Não havia nada mais prazeroso do que ter que punir um outro irmão, separar outro irmão da bênção. Mas o apóstolo Paulo está mostrando para ele que Cristo morreu por todos eles, inclusive por eles que eram religiosos. Cristo morreu por eles, Tiago, ao ponto dele dizer assim, ele se fez maldito no lugar de vocês. Sabe por quê? Porque enquanto vocês estão achando que tem que viver pela lei, vocês estão indo para o inferno. Mas eu tenho uma notícia boa para vocês: ele já se fez maldito, ainda tem esperança até para vocês. Meu irmão, posso te dizer uma coisa hoje? Se liberta disso, se liberte disso, se liberte. Quando você vai orar, não é para cumprir um propósito. Quando você vai orar é para ter comunhão com Deus. Deus descia no jardim todos os dias para falar com Adão. Você já pensou que coisa maravilhosa, irmã Aline? Adão andando no jardim e de repente Deus descer naquele lugar e falar com ele. Qual era a conversa que Deus tinha com ele? Adão, como você está? E aí, como foi seu dia? Colocou o nome nos animais hoje? O que você fez de proveitoso? Havia um diálogo de Deus com Adão no jardim, todos os dias. Posso te fazer uma pergunta? Você tem diálogo com Deus todos os dias? Você tem diálogo com Deus no seu trabalho? Já consertou algum pneu falando com Deus, William? Algum dia, irmã Stephanie, mexendo em algum papel, você já falou com Deus no seu trabalho? Muitas das vezes eu me pego chorando no volante, na estrada. Às vezes eu falo para Deus: Senhor, senta aqui no banco do passageiro, fala comigo. Às vezes eu conto para Deus como se eu estivesse conversando com outra pessoa. Todas as vezes quando eu vou orar, eu tenho o costume de pedir para Deus ficar do meu lado, para que no momento da minha oração eu me sinta abraçado, e que Ele permita que eu me debruce no seu colo. Viver para a glória de Deus é entender que eu só estou aqui, Yuri, porque Ele pegou a maldição que era para mim. Que maldição, pastor? A maldição de estar debaixo da lei. Estar debaixo da lei é uma maldição. É sim. Imagina você acordar todos os dias e saber que você vai para o inferno. Pensa comigo, irmã Aline e Renato. Todos os dias você pega a sua moto, vai para a barbearia e você pensa: eu vou para o inferno, cara. Por quê? Porque eu preciso amar a Deus. Eu não consigo amar a Deus sobre todas as coisas. Eu vou para o inferno. Já pensou? Quantos de nós não tivemos inveja de alguém? E a Bíblia diz para nós não podemos ter inveja. A Bíblia diz para nós amar o nosso próximo e não odiar, porque aquele que odeia, ele é o quê? Assassino. Nós somos assassinos. A Bíblia diz: não matarás. Nós somos assassinos porque odiamos as pessoas muitas das vezes. Às vezes odiamos o presidente da república. Quantas pessoas que odeiam o presidente? Ele vê uma notícia, um bandido, ele odeia aquele bandido e deseja que aquele bandido morra. Quantas pessoas são assim? Já pensou todos os dias você vir para a igreja à toa, em vão? Por quê? Porque você sabe que você vai para o inferno. Mas calma lá. No meio de um dia desses, irmã Liane, alguém diz para você escuta, deixa eu ler o versículo 13 para você, de Gálatas, do capítulo 3. Cristo se fez maldição no seu lugar. Como é que é? Ele se fez maldição, mas como? Ele pegou todos os mandamentos e cumpriu. Ele pagou.
Ninguém conseguiu, mas ele pagou. Mas ele amou a Deus sobre todas as coisas? Sim, ele amou a Deus sobre todas as coisas. E o próximo? Ele amou o próximo e deu a sua vida pelo próximo. Ele mentia? Não, ele é a verdade, o caminho e a vida. E o que mais que ele fez? Ele ressuscitou e deu vida para você. Você não é mais maldito. O que eu sou? Todo aquele, pois, que o recebeu, deu-lhe o poder de ser chamado filhos de Deus. Eu passei de maldito para filho. Como que funciona isso? É a graça. Mas me explica como funciona. É o amor de Deus. Então o que eu devo fazer? Sirva ao Senhor com todos os fôlegos de vida. Salmo 150, louve ao Senhor com todo o fôlego de vida da sua vida que você tem, louve ao Senhor. Viva para a glória de Deus. Pastor, quando eu for comprar um carro, faça para a glória de Deus. Às vezes a Tainá fala para mim assim, nós podíamos tanto ganhar na Mega Sena. Esses dias ela mandou mensagem e falou assim para mim: você não é rico não? Para mim ir embora para casa. E eu viajando com ela, eu disse: qual que é o propósito de Deus de nos enriquecer? Se Deus vai fazer nos ganhar na Mega Sena, para que será? É para a glória de Deus. O principal motivo do nosso coração para ganhar na Mega Sena é para glorificar o nome do Senhor. Pastor, é assim que eu tenho que pensar? Sim, é assim que você tem que pensar. É para a glória de Deus. Esse trabalho que você está é para a glória de Deus. O jeito em que você está vivendo a sua casa é para a glória de Deus. Porque se não for, Deus vai tirar de você. Por quê, pastor? Porque Ele te ama. E Ele te ama tanto que vai te fazer viver para a glória dEle. E às vezes, irmã, ali no processo de viver para a glória de Deus é doloroso. São muitas lutas, não é verdade? Às vezes tem 2 velhos para você cuidar. Às vezes, irmã Fabiana, tem que morar longe da família. Muitas das vezes você vai ter que ser vereador para o resto da sua vida e aguentar a perseguição. Às vezes, irmão William, você vai ter que ser borracheiro. Você não vai ser rico. Talvez, irmão Tiago, você não vai voltar para os Estados Unidos. Você vai ter que viver aqui. Mas se é para a glória de Deus, irmãos, amém. Se é para a glória de Deus, assim seja. Viver para a glória de Deus é em qualquer situação. Quer ser rico? Então seja rico para a glória de Deus. Pastor, tudo que eu queria era trocar de carro. É para glorificar o nome do Senhor? Porque tudo aquilo que for para a glória de Deus, você pode ter certeza que você vai conquistar. Deus vai te abençoar. O que Deus não vai fazer por você é te afastar dEle, te dar algo que vai te afastar dEle. Talvez, se você está vendo que isso vai te afastar de Deus, pare de buscar por isso, porque não é da vontade do Senhor. Amém? Que nós possamos ser como esta igreja que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Não viver debaixo de regras, mas viver para a glória do Senhor Jesus. Se coloca de pé, em nome de Jesus.